comentário, assim, em cima das palavras do Pedro, do Cido, né, do Jarbas, tá? E agradecer as palavras do Carlinhos, porque de fato essa é a nossa realidade lá na Secretaria de Habitação, junto com o Sanasa, a gente vive lutando. Em referência à região de Viracopos, eu tenho conhecimento que eu estou lá na habitação há mais de 13 anos, tá? O que a gente não pode esquecer é que quando os processos de regularização vinham sendo feitos, inclusive o Fernando aqui, né, eu trabalhava lá quando ele era secretário, né, de lá para cá, só a curva de ruído de Viracopos mudou 3 vezes. Então, quando a gente estava trabalhando no lugar, mudava. A gente perdia tudo que tinha feito. Quando a gente começava a trabalhar de novo, mudava de novo, a gente perdia. Então, de fato, infelizmente, nós não conseguimos entregar título de propriedade ainda, tá? Mas a gente está caminhando para isso. É por isso que quando a Érica fez a apresentação, ela colocou que na região de Viracopos vai ter o plano de revitalização urbanística da área, tá? Eu participei de reuniões, só fazendo um adendo para vocês saberem o nível de pressão que a promotoria pública falou: senta aí, secretária, a senhora vai remover todo mundo. Eles impõem alguma situação. Tanto é que eu falei: promotor, o senhor vai me desculpar, mas o senhor tem uma meia dúzia de quartos para eu levar o povo para lá? E nós vamos levar para onde? Então, a preocupação de vocês também é a nossa. Só que, muitas vezes, quando você está trabalhando com a regularização fundiária, existem fatos supervenientes à nossa vontade, e do prefeito também, de toda a equipe de secretários, de toda a equipe dos técnicos envolvidos, que a gente depara sempre com anteparo. Caramba, a gente estava trabalhando, era uma curva de ruído, mudou a pista, muda tudo. O que a gente vai fazer? Tem que começar a trabalhar novamente, tá? Então, tem alguns fatores técnicos que vai contra a vontade da gente, tá? Em relação à produção habitacional e do mapa que foi apresentado, Marcela, eu recomendo que você olhe com calma o mapeamento que foi apresentado, tá? Caso você tenha alguma dúvida, marca com a gente esclarece para você. Mas observe primeiro, tá? Aqui, quando a gente faz a apresentação, fica difícil da gente identificar aqueles pontinhos amarelos, azuis, enfim. Então, eu recomendo para aqueles que não entenderam, procura no site, olha, lê tudo, e qualquer coisa, senta com a gente que a gente esclarece para vocês. O que acontece? Olha, qual é a intenção da Secretaria da Habitação? É fomentar a habitação popular. Querendo ou não, a gente necessita das empresas privadas, do empresário, para acelerar a produção habitacional. Como que a gente fomenta isso? A gente fomenta isso fazendo o empresário enxergar que, se ele for fazer produção habitacional, ele vai ter um lucro maior do que se ele fizer algum empreendimento para as camadas superiores. É por isso que nós falamos o quê? Que nós criamos o quê? Nós criamos ZEIs. ZEIs são as regiões para as regularizações, tá? Ou seja, aqueles núcleos já consolidados que a gente sabe que são passíveis de regularização. As AEIs, que nós chamamos, o que são? Então, por exemplo, a gente tem uma região lá no Ouro Verde, por exemplo, que tem algumas ocupações passíveis de regularização. Só que a gente só consegue regularizar se a gente remover também. Só que a gente quer remover essas famílias que estão lá há anos, mas não mandar para o outro lado do município. A gente quer garantir que elas fiquem na mesma região, correto? Para não sobrecarregar a malha viária, para não tirar, para não ter alteração de escolas, enfim, uma série de coisas, tá?
Então, essas AEIs, o que são? São áreas demarcadas onde o município vai falar, olha, o município quer que empreenda aqui, tá? Mas nessa área haverá um zoneamento X, outro. Por exemplo, ele pode construir lá, por exemplo, prédio de 2 andares, tá? Esse é o que o zoneamento fala. Mas, como está demarcado como AEIS, ou seja, área de interesse social, a prefeitura vai dar incentivos fiscais. É aí que o empreendedor vai ver o quê? Ele vai enxergar e falar, puxa vida, se eu fizer habitação popular aqui, o meu lucro vai ser muito maior do que construir simplesmente um predinho de 2 andares para vender para uma classe social aí que ganha mais de 10 salários mínimos. É isso, gente, tá? Então, Marcelo, você está achando que no restante da cidade não foi demarcado. Por que não foi demarcado? Porque nós, como o prefeito aprovou uma lei em 2014 que autoriza a habitação popular no município inteiro, mas que mesmo assim não foi viabilizado, qual é a proposta da habitação? Olha, naquele zoneamento aonde o cara pode construir um prédio para 140 apartamentos, por exemplo, ou não vamos cravar só em apartamentos, que ele possa fazer um loteamento, por exemplo, algum parcelamento só de casas ou prédios, enfim. O tipo de adensamento que a gente vai propor para ele fazer a habitação popular ali, ele esquece o zoneamento local e parte para uma habitação de interesse social, o lucro dele vai ser maior. Então, essa é a mentalidade, fazer com que o empresário enxergue um lucro maior. Então, vamos nos desprender daquela coisa do passado, de gravar zeis de indução. Não, entendeu? Você, fazendo isso, você fomenta a habitação, você cria condições de engenharia, tá? Ou seja, de orçamento de engenharia, que vai ser mais propício fazer habitação popular do que qualquer outro tipo de empreendimento. É isso. Quando a Érica mostrou aquele outro mapa que tem aqueles corredores em azul, o que é isso? A gente vai dar um incentivo muito maior para o empreendedor viabilizar a habitação popular nessas malhas urbanas, nesses corredores onde já tem toda a infraestrutura, do que fazer qualquer outro tipo de empreendimento. Essa é a essência da proposta da habitação. Tá bom? É isso, gente. Tá, obrigado, Ana. Tá bom? Conta mentira aí. Pedir licença para comentar uma pergunta, acho que foi a Marcela, sobre a questão do pagamento por serviços ambientais, cobrando que ainda não saiu do papel. Importante isso. Campinas está se tornando a primeira cidade metropolitana a ter uma política de pagamento por serviços ambientais. O decreto vai sair agora, ainda em novembro. O decreto ele não foi construído por esse secretário, mas foi feito um conselho gestor do programa de pagamento por serviços ambientais, que está na 9ª reunião, fez agora o fechamento do texto preliminar do decreto. Existe uma prioridade para que o pagamento aconteça nas áreas de mananciais, ou seja, aquelas que têm relação tanto com a Atibaia, com as bacias definidas ali como produtoras de água, a montante da captação da Sanasa. Então existe toda uma construção técnica de regulamentação, mas pode ter certeza, Marcela, que o programa de pagamento por serviços ambientais já publica o seu edital de convocação para pequenos produtores rurais, ainda já no primeiro semestre de 2017. Vai começar sendo a primeira no país em região metropolitana, o primeiro programa no país em
queria também fazer um adendo, foi tocado aqui a questão dos recursos da outorga onerosa. A proposta que nós temos é a concessão de um Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, nos moldes até semelhantes a São Paulo. Isso é um processo de discussão interna, porque tem vários fundos, e nós temos que, em termos de administração, né, como um todo, pensar nessa destinação das diversas fontes de recursos, assim como o destino desses recursos. No caso das outorgas onerosas, nós estamos pensando em construir esse Fundo de Desenvolvimento Urbano. A proposta é essa, para que depois seja dirigido a áreas prioritárias. Todos nós sabemos que existem, toda pesquisa aponta, que a questão, no centro como Campinas, tem questões. A questão mais importante, inclusive que apareceu nas oficinas de diagnóstico, é a questão da mobilidade urbana, a questão da habitação e a questão ambiental. Né? Então, os fundos têm que ser distribuídos com prioridade. Né? E da questão de equipamentos públicos também. Então, é isso que se pensa quando se fala em outorga onerosa. Nós temos que pensar também em como esses recursos vão minimizar ou a médio e longo prazo resolver certos problemas urbanos, que atinge basicamente a população que depende da intervenção do setor público. E tem uma parte da população que não depende muito da intervenção do setor público. E a prioridade, né, de governo nossa e do prefeito João é também principalmente atender essa população que depende do setor público. Eu vou agora abrir a terceira e última fase do nosso debate, só que eu vou pedir, olha, são 9 e 14. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 inscritos. Eu vou pedir que esses inscritos, nós temos limite de tempo, eu vou pedir para que esses inscritos sejam realmente assim, procurem ser bastante objetivos, para que a gente tenha tempo de responder. Porque aqui tem funcionário aqui que nós vamos respeitar também o horário deles.